como resolver o problema de prestação de serviço na eletricidade. Você tem algum palpite para o futuro, Jefferson, do que é que vai solucionar isso aí? Sim, muito bom. A gente tem ouvido muitas reclamações em relação às questões de energia. O detalhe que não é só no Goiás, né? A gente tem isso a nível Brasil. Então é um problema crônico. Para ser solucionado isso aí, se exige aí um alto investimento, né, a nível de linha de transmissão, principalmente a rede das distribuidoras de energia. Ou seja, não vai ter solução. Infelizmente, se a gente esperar isso por conta da concessionária, por conta do governo, isso não vai acontecer. É onde, né, nós, por exemplo, a J7 Solar, ela vem como uma solução energética para justamente trazer aí um meio da pessoa, da empresa ou residência não ficar sem energia, né? A gente sabe o quanto é importante, né? O quanto se necessário a energia e quanto isso faz falta, né? Aqui na rádio, por exemplo, como se pode ficar sem energia, né? Se a gente fala, talvez por outra solução, que são geradores, a gente tem vários pontos negativos em relação aos geradores. No caso do fotovoltaico, a gente tem uma solução limpa, sustentável, que não faz barulho, não emite poluentes e traz aí uma solução 100% deste problema. Inclusive, a gente tem instalado bastante, né, vamos dizer assim, empresas e até residências que têm sofrido com esse problema da queda de energia. E por que, Jefferson, a queda de energia, né? A gente teve aí índices históricos aí nos últimos meses em relação ao alto consumo de energia. É igual as pessoas falam, mas se eu for colocar fotovoltaico, não vai estar saturado? Não tá. Na verdade, a gente tem um déficit energético, a gente tem aí níveis muito altos de consumo de energia e esse nível ele só aumenta. E quando a gente implanta o fotovoltaico, nós estamos trabalhando ali como parceiro da concessionária, gerando energia, injetando essa energia na rede. Então, primeiramente, injetando essa energia na rede, a gente tranquiliza a rede da concessionária em relação... Diminui o peso em cima da concessionária, né? Diminui e a gente tem também, além disso, a solução, claro, para ter a independência energética. A gente estava falando no que se diz respeito ao futuro, né? Quando a gente fala da internet e da energia, a independência. E quando a gente fala sobre isso, a gente pode trazer sim o fotovoltaico como independência energética. Por quê, Jefferson? Através de um sistema fotovoltaico, talvez muitos não conhecem, não sabem, que o fotovoltaico, além dele economizar no final do mês na conta de energia, ele pode também suprir ali toda a demanda de energia, mesmo sem a concessionária. Então é isso que a gente traz hoje já para os clientes, para quem necessita, não pode ficar sem energia, é o fotovoltaico conectado de uma maneira que, inclusive, Guilherme, as pessoas também não sabem, não precisa nem de baterias, né? Você está falando aqui das baterias. Então, se esse sistema fotovoltaico no qual nós trabalhamos, que é a última tecnologia quando se diz respeito ao fotovoltaico, quando falta energia, não precisa nem das baterias se for durante o dia. A bateria ela vai trabalhar ali como outra fonte de energia para o horário onde não ter o sol, onde não ter essa radiação solar. Ou seja, dá para todos ter essa independência energética através do fotovoltaico e complementando ali para a bateria, se for o caso, durante a noite, por exemplo. Eu quero até que você explique essa redundância, né? O que é a redundância? Tem redundância que vinha até na internet também. Redundância, ouvinte, é mais ou menos assim: em toda circunstância você está respaldado. Então, acaba-se a internet de um lado, o outro assume, não deixando uma conexão como essa que nos mantém no ar, transmitindo o programa para a internet no YouTube. Acaba-se a energia da rua, a placa solar já assume, alimentando o sistema com energia do sol, né, de luz. Acaba-se o sol, a bateria assume até que haja energia da rua. Então é uma redundância tripla no caso da rede elétrica, né, Jefferson? Exatamente, né? Como bem colocado, né? A gente tem a rede da concessionária como uma fonte de energia, né? Com os fotovoltaicos se tem as placas solar também como uma captação e uma fonte de energia, e a terceira aí, as baterias como uma fonte de energia. Então a gente tem durante o dia a rede da concessionária, se tiver falta dela, as placas já assume essa energia sem necessidade inclusive de baterias. Então talvez você pode até achar estranho, mas eu tô te afirmando aqui que isso é possível. É claro que hoje, né, talvez se você tem fotovoltaico, não vai ter esse sistema lá montado, que é o inversor ali que vai fazer essa função, que é um inversor, exatamente, que é um inversor híbrido, Guilherme. E ouvinte, é um inversor híbrido no qual ele tem essa capacidade de assumir outra fonte de energia que não seja ali a rede da concessionária. Ele faz esse intertravamento e esse backup, vamos dizer assim, no que diz respeito ao fotovoltaico. Isso é maravilhoso. Aí vamos supor que alguém diga assim: e se a noite durar para sempre? Calma, pequeno pequerrucho, não dura para sempre, mas se durar, tem um gerador, né? Coloca óleo diesel, coloca gasolina e o gerador reabastece essas baterias e segue a roda, né? E detalhe isso, Guilherme, porque quando a gente dimensiona
esse sistema, a gente menciona ele normalmente para um dia. Sim. Por quê? Igual você falou, se a noite aumentar, né, vamos dizer assim. Na verdade, quando amanhece o dia, logo a gente tem o sol novamente. Isso. Ou seja, mesmo que ele tá utilizando ali, se utiliza a bateria, o sol ele já vai estar ali, né, com toda a capacidade energética, ele vai estar suprindo. Então, ou seja, o dimensionamento ele não precisa se estender a 2, 3 dias, né? Logo quando amanhece, já tem a energia do sol disponível para ser utilizada. Então, não precisa preocupar, né? Não se precisa ter um número enorme de baterias para ter ali um backup de 2, 3 dias ou mais do que isso. Sim. A própria placa, ela vai fornecer energia de maneira instantânea a solucionar e atender aí ao local.